Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e hoje estou aqui com mais um amigo, para não variar, que muitos de vós conhecem, o Alexandre Franco de Sá, é professor de Filosofia na Universidade de Coimbra, é tradutor de autores que eu gosto especialmente, Ernst Junger, Martin Heidegger, Carl Schmitt, e eu estava a lembrar-me, antes de começarmos a gravar, de uma história do nosso primeiro encontro e decidi contá-la aqui para lançar o mote. E de facto, eu conhecia o Alexandre de o ler, não o conhecia pessoalmente, e num encontro no Palácio da Independência pedi a um amigo em comum que nos apresentasse. E de facto, quando cheguei junto ao Alexandre, disse-lhe: olá, eu sou o Duarte Branquinho. E o Alexandre diz-me a última coisa que eu estava à espera, que foi: sim, sei perfeitamente quem és. Eu li e gostei daquilo que escreveste sobre o Ernst Junger. E eu fiquei pasmado, não queria acreditar. E bom, isto passou-se num tempo em que nós achávamos que era tão evoluído, que era o período, isto passou-se há 20 anos, em plena explosão da blogosfera. Hoje parece um tempo passado e arcaico quase. Alexandre, bem-vindo, e eu propunha-te que falássemos de um autor de que ambos gostamos especialmente, do Ernst Junger. Aliás, estávamos a falar há pouco também, na altura tinha saído a tua tradução de um livro que para mim é importantíssimo, do Junger, O Trabalhador, Domínio e Figura, do qual fizeste uma brilhante tradução e que infelizmente hoje é bastante difícil de encontrar. Olá, Duarte, obrigado pelo convite para participar aqui deste teu espaço. É verdade, esse nosso encontro foi muito engraçado. O tempo da blogosfera foi fugaz, não é? Mas foi realmente um tempo que proporcionou que as pessoas se fossem lendo no cotidiano, não é? Se fossem conhecendo também por essa via. E foi realmente muito interessante. E é isso, quer dizer, aqueles textos, às vezes circunstâncias, outros mais desenvolvidos, que a gente escrevia nessa altura, e particularmente aqui o caso do Junger, havia algumas pessoas na blogosfera portuguesa a escrever sobre isso, não é? No caso, pois foi um tempo, isso foi para aí no início do século XXI. E eu publiquei a tradução, foi um dos meus primeiros trabalhos publicados, a tradução do Junger. Eu tinha traduzido para a mesma editora, para a Huguin, em 1998, o Catolicismo Romano e Forma Política, do Carl Schmitt. Mas é um texto interessantíssimo, mas em termos de volume de trabalho muito mais pequeno que o Trabalhador. O Trabalhador foi realmente um desafio. Portanto, eu era muito novito, enfim, relativamente tinha 27 ou 28 anos, e é realmente uma tradução que hoje não se encontra, não é? Quer dizer, não é inacessível. É uma tradução que eu até gostaria de publicar, porque acho que é um texto, às vezes digo isso a amigos, vou dizê-lo assim, que é um texto feito que talvez pela preocupação de ter muito rigor na tradução, em termos não faz jus talvez à beleza do texto jungeriano, não é? Que apesar de um texto ensaístico tem ali uma grande preocupação em termos em termos conceptuais, mas enfim, é uma tradução que eu gostava de eventualmente revista pontualmente, porque voltar a publicar. Bom, então à época, hoje também, mas então à época foi um texto e é uma fase do Junger que me diz muito, da qual eu gosto especialmente. Na altura gostava ainda mais do que a fase da guerra, da Primeira Guerra, isto é. Eu hoje, como aliás já escrevi e disse noutros sítios, o Junger é um autor que, até pela sua longevidade e pela sua produção,
eu repito, é um autor que cresce connosco, e é curioso que certas fases e certas obras do Jung, das quais não gostamos tanto num determinado período da vida, nós, que agora que somos da mesma geração, começamos a ler outras coisas e a ter interesse noutras coisas, nomeadamente, pronto, até na parte, a questão do diário hoje. Eu hoje ligo muito mais ao diário do que ligava ao início. Mesmo a questão dos livros. Eu sei que, por exemplo, a Guerra e Paz tem feito voltou a publicar o Jung, que é uma ótima notícia. Publicou, que era uma lacuna, o Tempestade de Aço, que havia aquela edição brasileira da Cossack Knife, mas de tradução da qual eu tenho muitas reservas. Eu por acaso até li isso originalmente, uma das traduções inglesas primeiro e uma francesa a seguir. Mas pronto, é muito. Esta portuguesa ainda não li, mas ainda bem que saiu agora um livro sobre os reféns, que é uma coisa um bocado, eu acho, muito específica, mas que desde que abra caminho a outras traduções do Jung, eu concordo sempre, e seria ótimo que essa editora ou outra republicasse o Trabalhador. Alexandre, queres falar um pouco mais sobre esse livro e sobre o que representou, em especial nessa fase jungeriana, a importância também do que Junger considerava Gestalt, né? Forma. Bem, o Trabalhador foi publicado em 1932, ele faz parte, e é o grande texto, portanto é um livro volumoso, mas ele é mediado por dois ensaios muito importantes. Um de 1930, chamado A Mobilização Total, que o Junger publica pela primeira vez numa coletânea de textos sobre a Primeira Guerra Mundial, de vários autores. Participou o irmão dele, o von Salomon, por aí fora, uma coletânea chamada Krieg und Krieger, portanto Guerra e Guerreiros, e depois um outro texto, que é um texto que eu acho que é belíssimo, é o Ensaio sobre a Dor, de 1934. Agora, de facto, essa tríade, portanto a Mobilização Total, o Trabalhador e o Sobre a Dor, formam o conjunto dos ensaios jungerianos dessa época. Portanto, e aí o termo Gestalt desempenha uma função crucial. O que é que eu diria sobre a Gestalt? O Junger tem, antes de avançar por aqui, eu cheguei ao Junger muito por via do Heidegger, porque, quer dizer, nos ensaios do Heidegger na década de 30, sobre a técnica, isso hoje é mais que documentado, até porque entretanto foram sendo publicado um conjunto de volumes das obras completas do Heidegger, particularmente o volume 90, que é um volume bastante volumoso e que é dedicado aos seminários que o Heidegger deu sobre o Junger nessa época, e trabalho com esse texto particularmente do Trabalhador, sobre outros também, mas particularmente do Trabalhador. Mas eu cheguei muito por essa via, porque eu acho, ao contrário de alguns colegas meus, sobretudo brasileiros, com quem eu às vezes tenho discutido isto, que todo o trabalho do Heidegger sobre o Nietzsche e sobre a questão da técnica vem via Junger e depende desse acesso para a sua plena compreensão. Mas enfim, o que o Junger tenta fazer, de certa forma, é pensar a Gestalt a partir quer dizer, de uma perspectiva que sob o ponto de vista heideggeriano se poderia dizer não humanista. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, na perspectiva do Junger, quer dizer, como ele diz, o indivíduo é uma categoria obsoleta. Nós somos naturalmente singulares, mas não individuais. E essa diferença é aqui fundamental. Em alemão, portanto, nós somos singulares no sentido de Einzelne, mas não somos um indivíduo. Ou seja, no fundo,
poderias traduzir isto desta forma. O Junger é radicalmente antiliberal, no sentido radicalmente não individualista. De tal forma que o que nós somos é uma configuração singular, ou a presentificação, tornar presente numa singularidade de uma determinada forma que nos ultrapassa sempre. E essa forma é a Gestalt. E, portanto, isso pode depois as configurações da Gestalt podem ser políticas, podem ser estéticas, podem ser de várias naturezas, mas têm essa dimensão, não são individuais. E, portanto, diria assim, numa abordagem muito sumária, que é essa a função do conceito de Gestalt. Não, e Jandir, tocaste aqui na ferida e no ponto que me fascinou sempre nesse texto, além, aliás, estão duas coisas que estão intrinsecamente ligadas, mas além da ideia profundamente antiliberal de Junger, a ideia, lá está, de anti-individual da forma como a classificaste. Ainda para mais, num tempo, bem, hoje ainda mais, mas há 20 anos, quando esse livro saiu e eu o li, numa altura em que nós prevíamos já, nós já achávamos que estávamos em plena ultra-individualização, mal sabíamos nós que íamos chegar hoje e onde a técnica, lá está, nos leva a um ultra-individualismo extremado, como queiramos dizer. Eu agora queria fazer aqui um ponto de ordem ao meu próprio podcast por uma coisa. Há um problema de convidar os amigos e conversar com eles. É porque às tantas estamos numa conversa a dois e esquecemos que quem nos está a ouvir pode vir de várias proveniências, tem outras leituras. Alguns perguntarão: Junger, o que é isso? E obviamente estamos a referir-nos ao grande mestre das letras do alemão do século XX, Ernst Junger, e eu já que começámos pelo mais complicado, se calhar agora vamos para o mais simples. Eu cheguei ao Junger, é curioso isto, através da literatura pura, porque o primeiro livro que li dele eu tinha entrado para a faculdade e estava numas férias de muito calor em Porto Santo, imagina, e li-o sobre as falésias de mármore e fiquei completamente fascinado por esse texto. E mais tarde conheci o Roberto de Moraes, jornalista português, foi aliás o único jornalista português que entrevistou o Junger, que infelizmente já morreu e de quem eu me tornei muito amigo, e que ele então despertou-me um interesse ainda maior pelo Junger, e deu-me muitas pistas, conselhos de leitura, e eu já sou obsessivo em muitas coisas, mas nos meus autores então sou insuportável, e devemos dizer que o Junger até está pronto, em comparação com a sua obra, talvez não, mas tem muita coisa traduzida em português, não, mesmo assim, e hoje está a voltar-se, felizmente. Mas eu depois, claro, refugiei-me noutras línguas. Aliás, já viste, lá em minha casa tenho edições do Junger, até tenho em catalão, até tenho umas em ucraniano que não entendo, mas que me foram um presente. Tenho umas bonitas edições e ficam para a coleção. Mas tenho em várias línguas, mas principalmente em francês, até porque o próprio Junger, que era um francófilo, tinha uma boa relação com os seus tradutores em francês e revia essas traduções. É diferente olha, por exemplo, do teu caso, não é? Do caso de traduzir um autor que já morreu. Jane, mas também não resiste a uma coisa. Falaste agora podemos saltar também um bocado de autores. Falaste no Heidegger, e tu também tiveste um papel importantíssimo na tradução do Heidegger. Colaboraste na tradução, por exemplo, do Holzwege, dos Caminhos da Floresta, publicados pela Gulbenkian, por exemplo, que é outro dos textos que eu muito gosto. E eu cheguei ao Heidegger até por outra via completamente diferente, mas pela via eu sei que muita gente achará, sim, é pela via política, mas não, nem sempre as coisas são assim tão simples. Eu cheguei ao Junger pela via literária e cheguei ao Heidegger
pela questão da linguagem, pela questão da língua-linguagem, não é? Que, aliás, é uma daquelas questões em que no alemão não há distinção, mas o Spreche, não é? Mas gostava que tu, já agora aqui para os meus convidados, para os meus amigos que eu desconheço e que estão a ouvir isto, nos falasses também do nosso Heidegger, que é uma figura, eu acho que às vezes injustamente considerado como críptico, inacessível, todos esses adjetivos que as pessoas gostam de aplicar para dificultar a compreensão, mas se calhar não é assim, bem, fácil não é, obviamente, mas não é impossível. Não é impossível. As pessoas às vezes pensam que é um pouco arrogância dizer isto, mas vou contar esta história. Eu aprendi alemão, quer dizer, depois fui para a Alemanha e portanto foi um grande turning point em termos de domínio de língua, não é? É a imersão. Mas eu comecei a aprender alemão relativamente tarde e comecei a aprender alemão porque era estudante de filosofia e justamente havia dois autores que eram realmente, com o pouco alemão que eu sabia, que depois queria desenvolver, eram mais claros na língua original, portanto, que é o Hegel e o Heidegger. Quer dizer, realmente traduzir, ao contrário do Junger, traduzir Heidegger é um bocadinho estressante porque parece que não importa o esforço que uma pessoa faça para tentar pôr aquilo bem em português, realmente o texto alemão tem uma limpidez, não é? Que o português não consegue ter. Em todo o caso, realmente o Heidegger é um autor, enfim, durante muito tempo se disse que era o maior filósofo do século XX, não é? Depois, com toda enfim, há toda a questão do envolvimento com o nacionalsocialismo, em que ele aparece como uma espécie de cancelado na academia, não é? Mas em língua portuguesa há autores muito interessantes e de várias formações. Em língua portuguesa, quer no Brasil, quer em Portugal, atualmente em outros sítios, mas que eu conheço são esses. Há um trabalho desde muito... Há escolas heideggerianas, escolas, por exemplo, no Brasil há uma escola no Rio de Janeiro, escolas, portanto, linhas de pensamento e de abordagem do autor que são diferentes. Quer dizer, a que vem no caso do Brasil, no FRJ, na Federal do Rio de Janeiro, há gerações que aprenderam com o Emanuel Carneiro Leão, depois a Márcia Schubach, que é quem faz a primeira tradução do Ser e Tempo. Já agora, Alexandre, deixa-me só dizer que em português europeu não há uma tradução do Ser e Tempo. Eu falo com todos os meus amigos heideggerianos, tu incluído, para que um dia ela aconteça. E no Brasil há 2 traduções do Ser e Tempo, que não deixa de ser impressionante. Há 2 traduções do Ser e Tempo pela mesma editora, o que é uma coisa curiosa, porque pela editora Vozes. E não há em português de Portugal, porque a editora Vozes tem os direitos para a língua portuguesa todos, portanto, como um todo, o que inclui Portugal. Muitas vezes as editoras brasileiras às vezes compram os direitos excluindo o mercado de língua portuguesa europeia, mas não é o caso. Portanto, isto porque realmente o Ser e Tempo particularmente é um caso de êxito editorial. Portanto, essa tradução da Márcia Schubach, ou da Márcia Sá Cavalcante Schubach, que é uma académica brasileira, suponho que seja carioca, ou pelo menos deu aulas na Federal do Rio de Janeiro, hoje vive na Suécia e trabalha na Suécia. Mas ela opta por uma coisa que foi marcante para a recepção de Heidegger no Brasil, que foi traduzida a Sein, portanto o serei por presença, e justifica essa tradução. Portanto, não é agora, de facto, isso leva a uma determinada compreensão do texto, em que presença não pode significar o que no português corrente
é a presença. Enfim, isso... Já agora deixa-me só dizer uma coisa, pronto, que é pre-Ifanzensa, pronto, para dar um sentido heideggeriano. Vou só contar uma história para aligeirar o discurso, que foi, lembras-te que eu não... Até porque eu como li o Ser e Tempo noutras traduções pronto, e fazia o meu desporto favorito, que é andar a comparar traduções, nomeadamente a francesa, com uma inglesa americana que tenho e com aquela tradução espanhola do José Gauss. Lembras-te, eu não gostava nada dessa tradução da Dasein da Cavalcante Schubach e tu disseste, não, estás a pensar mal e um dia havemos de ter eu gosto imenso desta história, e um dia disseste, um dia havemos de ir jantar e falar sobre isso, e tivemos um belíssimo jantar no Café Império, onde o tema único durante todo o jantar foi a tradução de Dasein da Cavalcante Schubach. Por isso, quando as pessoas pensam que não há que não é possível discutir a tradução de uma única palavra, não é uma palavra só por si, é uma palavra e um conceito, é possível. Foi um belíssimo jantar e bem, Alexandre, tens o mérito de me ter alterado a ideia inicial e a minha resistência inicial, também devo dizer. Sim, é verdade. É engraçado trazeres aqui à memória isso também já é um encontro longínquo, não é? Verdade, é verdade. Mas só para complementar o que eu estava a dizer, porque que é importante para ter esta noção, portanto, a tradução da Márcia Schubach acaba por, primeiro sai pela Vozes em 2 volumes, depois sai uma tradução revista em 1 volume apenas, e depois a mesma Vozes publica uma segunda tradução bilingue por um professor da Unicamp, que entretanto faleceu já, o Fausto Castilho. É uma tradução muito diferente em termos das opções de tradução que faz, em particular na tradução de Dasein, que opta por aquela que é também, no fundo, acaba por ser a minha opção atualmente, que é justamente tomar Dasein como uma palavra intraduzível, sei lá como é o Logos em Heraclito ou por aí fora, e não traduzir. Portanto, em princípio, o leitor sabe o que é que lá está. Enfim, sobre isso, um outro... Mas, por exemplo, nós aqui em Portugal também temos... Portanto, tu referiste a tradução do Zoltzwega, foi uma tradução que eu fiz enfim, sob a orientação com outros colegas, portanto, cada um traduziu o seu. Eu por acaso traduzi 2, mas em princípio traduzia-se ou com colegas como o Helder Lourenço, com o Vítor o Vítor Souza, enfim, o João Constâncio, enfim, com vários colegas, mas sob a coordenação da Irene Borges Duarte, que é professora hoje emérita em Évora, que fez um trabalho. Em Portugal é a grande referência em termos de tradução do Heidegger, e que liderou esse projeto editorial que não... e na altura uma senhora, que é a Frau Huck Quadrado, que era professora aqui no Instituto Alemão, no Goethe-Instituto aqui em Lisboa, também colaborou nessa tradução. E essa tradução ganhou o prémio União Latina FCT em 2003 de tradução, mas não foi o único que saiu na Gulbenkian. Saiu também feita pela professora Huck Quadrado e pela Adelaide Pacheco, uma colega que foi minha colega da primeira vez que eu trabalhei, que foi na escola, na altura era na escola secundária do Lumiar. Ela depois foi para do Restelo. Elas as duas traduziram um volume muito importante, que são as lições que o Heidegger dá em 1934, em que muda a última da hora, e era para falar sobre a questão do Estado, e as lições são o título dessas lições são Lógica,
embora é uma lógica muito peculiar, não é? Quer dizer, os conceitos. Mas esse volume saiu também pela Gulbenkian mais tarde, portanto, desse projeto editorial que se chamava Heidegger em português, liderado pela Irene Borges Duarte e sediado no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, saíram esses 2 volumes, portanto, os Oldswega e as Lições de Lógica. Mas deixa-me completar com uma coisa, mas aí a tradução do Dasein era a clássica ser aí. Não, a Irene, nós discutíamos muito, isso é uma coisa interessante, porque era um trabalho coletivo e, portanto, tínhamos de harmonizar critérios de tradução. A Irene Borges Duarte opta por traduzir Dasein por aí ser, não por ser aí, porque no entender dela ser aí substancializava o ser, e justamente o que é característico do Dasein é ele não ser um sujeito ou uma substância, portanto não pode ser tomado segundo o modo de ser da simples presença aí, não é? Aquilo que o Heidegger chama Vorhanden. Vorhanden em alemão quer dizer presente. Os presentes, quer dizer, quando eu digo os presentes é o die Vorhandene. Então, Vorhandenheit quer dizer presencialidade. Então, o modo de ser do Dasein não é a presencialidade. E, portanto, não, segundo a Irene Borges Duarte, portanto, nesse sentido, para mostrar que se trata de um outro modo de ser, a opção foi não traduzir por ser aí, mas inverter, portanto, o aí ser. E fugindo às traduções francesas, principalmente de língua, nas outras línguas neolatinas optou-se muito por aí. Alexandre, com o Junger e o Heidegger já estamos quase no final do nosso tempo e espero que não estejamos no final da paciência dos nossos ouvintes. Alexandre, como é hábito, pergunto sempre aos meus convidados o que é que estão a ler, que filme é que viram ultimamente, ou que tencionam ver ou que tencionam ler. Bem, filme é difícil, porque eu não tenho, como tenho 2 crianças pequenas, tenho dificuldade em manter-me acordado em frente à televisão. E por outro lado, o último filme que eu vi creio que foi A Patrulha Pata. mas o livro, eu gosto sempre de ler literatura à noite quando consigo, pelo menos à noite. Agora por acaso neste momento estou com um volume de trabalho muito grande em termos de leitura de teses para arguir, etc. Portanto, tem sido o que me tem ocupado. Estou a reler algumas coisas para cursos, mas em termos de literatura estou a ler o novo romance do Jaime Nogueira Pinto, o Passageiros da Sombra, que eu gosto muito, quer dizer, o Novembro foi um livro que me tocou muito. E a mim também, sabemos bem. O Novembro foi realmente, e de maneira que enfim, é uma obra volumosa, não é muito aconselhável estar a ler ao mesmo tempo que se tem este volume de trabalho agora com as teses, mas é o que eu tenho lido desde há uma semana que estou a ler, enfim, aos poucos, mas estou a ler o novo livro do Jaime. Muito bem. Eu também vou dar só duas notas de leitura. Eu tenho feito, pronto, como muitos amigos sabem, eu gosto de ir à procura do Genius Loci dos meus escritores, dos meus autores. Tenho feito várias visitas a casas de escritores, a museus. Um deles foi um dos últimos onde estive, foi na casa do Hermann Hesse, que é um escritor e voltei a um dos livros do Hesse que eu li há demasiado tempo, e de facto os livros são diferentes e tornam-se diferentes com o passar do tempo, e voltei ao Lobo das Estepes, que é um dos livros dele que eu gosto especialmente. Gosto também do Último Verão de Klingsor, aliás estou com vontade de relê-lo. E no cinema vi uma coisa curiosíssima que às vezes também tenho que deixar aqui umas ideias um bocado estranhas. Eu estive recentemente em Paris no colóquio do Institut Iliade, e no dia seguinte fui, aliás,
passa a publicidade, mas aconselho a todos a ouvirem. Eu até em breve vou pôr isso também no canal do YouTube do Ideias a Contracorrente. Participei num programa da Rádio Courtoisie, um programa de um grande amigo meu, o Pascal Lassalle, em que convidou um jovem belga que escreveu um opúsculo sobre o Maurice Barrès, e eu falei sobre como é que o Barrès tinha chegado a Portugal, nomeadamente através de uma figura que eu gosto especialmente, que é o Homem Cristo Filho. No final desse programa, o meu amigo Pascal aconselhou um filme que saiu em DVD recentemente. É um filme antigo, é um filme de 1959, mas que saiu recentemente numa editora de filmes que eu aconselho principalmente a quem fala francês, porque faz umas belíssimas edições de DVDs e Blu-ray com livros sobre os filmes, de filmes clássicos e filmes que não são fáceis de encontrar. Neste caso, ele aconselhou um filme que eu depois, quando entrei quando depois me meti no TGV, fui a ver, encontrei-o online, numa versão dobrada em inglês, e estive a ver um filme que se chama Sampo, S-I-M-P-O. Sampo é um filme, é uma coprodução soviética-finlandesa, realizada por uma figura que quem gosta deste tipo de cinema conhecerá, que é o Alexander Ptushko. É uma espécie, para simplificar, uma espécie do Walt Disney da União Soviética, mas é um filme fantástico para quem gosta deste estilo de filmes. Eu gostei imenso, e tem outro interesse, é que o Sampo é uma versão ali, eu não diria infantil, mas juvenil, mais com umas cenas ultra coloridas, assim, fantásticas, mas que relata a história da epopeia nacional finlandesa, a história do Kalevala. E por isso e hoje, com a facilidade da internet, em especial destes filmes, mesmo, é claro que comprar essa edição de DVD é ótima, porque tem a vantagem do caderno explicativo, tudo isso. Mas quem tiver curiosidade de ver um filme completamente diferente, pode encontrá-lo facilmente, como eu fiz na internet, e depois dizer, se calhar, que foi uma ótima descoberta, ou dizer nunca mais vou seguir estes conselhos doidos do Duarte. Mas olha, Alexandre, chegámos ao fim, agradeço-te. Eu é que te agradeço, Duarte, a oportunidade de participar aqui. E pronto, mas foi a primeira, mas havemos de combinar outra com certeza. E é verdade, e pronto, falta-me apenas despedir-me. Foi mais um episódio do Ideias a Contracorrente. Obrigado pela vossa atenção. Adeus, até ao próximo episódio.